A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a tia Moni e hoje eu vim aqui contar para vocês uma história sobre a Páscoa. E o que será que é a Páscoa, hein? A Páscoa, muitos pensam que é chocolates, guloseimas, né? Que vendem por aí. E nessa época todo mundo fica doidinho, as crianças querem comer, é uma loucura, é muita propaganda. Mas não, meus amigos, não. O verdadeiro significado da Páscoa é outro. E eu vim contar para vocês como se deu início à Páscoa. Lá em Êxodo 12, conta que a Páscoa, que o P significa passagem, passagem do povo de Israel que estava escravizado pelo faraó para a liberdade. A Bíblia diz que tinha um rei muito mal, igual tá aqui na ovelhinha segurando o coraçãozinho, que oprimia o povo de Israel, oprimia o povo de Deus, não queria deixar eles serem livres, porque eles tinham uma promessa. Eles tinham direito a chegar numa cidade chamada Canaã para poder morar, e era a promessa de Deus para a vida do povo de Israel. Só que este rei malvado, Faraó, oprimia o povo de Israel e falava: não vou libertar vocês. Mas aí tinha um líder chamado Moisés, que Deus dava ordem para ele poder levar para as pessoas e dizer que eles iam ser libertos, eles não vinham ficar escravizados a vida inteira. E então Deus permitiu que naquela época tivesse 10 pragas, para que o povo de Israel fosse liberto. E uma das pragas foi que a morte do Senhor ia passar por todo o primogênito do Egito. Ia atingir todos os meninos, todos os mais velhos da família ia morrer. O primeiro da família ia morrer. E até na casa do rei, para poder amolecer aquele coração duro do rei, ia acontecer isso. E antes disso, o Senhor instruiu Moisés a fazer a Páscoa, a primeira Páscoa, que era comida de pães asmos, carne assada no fogo e ervas amargas. E assim teve que acontecer, crianças, para que o povo de Israel fosse liberto. Deus permitiu que aquela praga passasse para poder atingir o coração do rei. Mas Deus instruiu os seus. Ele falou que aquele que estivesse com Deus, estivesse na ordem do Senhor, era para passar nos umbrais da porta um sangue de um carneiro, de uma ovelhinha, para poder a morte passar por ali e não atingir, guardar todos daquela casa. E assim aconteceu, o povo de Deus foi guardadinho e não foi atingido pela praga. Mas na casa do faraó foi atingido. O filho do faraó morreu. E assim, crianças, aquele coração duro de faraó, não aguentou e teve que abrir a passagem para o povo de Israel ser liberto. E assim, Faraó, sofrendo grande dor, ele libertou e deixou o povo de Deus seguir para a sua cidade, que mana leite e mel, a Canaã. Como Deus é maravilhoso, não é? Mas, amigos, agora vamos para a letrinha A. A significa amor, significa o cuidado que Deus teve com o povo de Deus, né? O cuidado que ele teve com o seu povo para poder ser liberto. Mas
Faraó, ele continuou perseguindo o povo de Deus. Continuou seguindo, mas mesmo assim o Senhor deu a liberdade. Deu a liberdade para o povo do Senhor. E o A significa amor. O amor que Deus teve com aquele povo daquele tempo, crianças. Deus amou tanto aquele povo, assim como o Senhor ama eu e você. Que Ele teve que, crianças, infelizmente, vocês acreditam, amigos e crianças, que naquela época, mesmo o povo sendo liberto e indo para uma cidade que a Nova Canaã, que manava leite e mel, ainda o povo ficou rebelde. Vocês acreditam? E Deus ficou muito triste com aquilo, falando: eu não acredito. Eu tenho tanto amor pelo meu povo e o meu povo não reconhece esse amor por mim. E então, a humanidade estava perdida. E agora a humanidade estava perdida. Deus falou: estou muito triste com o meu povo. Mas aí, para mudar o coração, o Senhor enviou o seu sacrifício. Deus enviou, como prova do seu amor, alguém para mudar a história da humanidade. A história da humanidade. Que veio como uma criança neste mundo. Ele nasceu, foi um rei, mas em forma de obediência. Este rei não veio num reinado, não veio num palácio. Este rei, ele foi uma criança simples, nasceu numa manjedoura. Ele cresceu e foi educado nas instruções do Senhor como uma simples criança. Mas era o rei, o Todo-Poderoso, que ia mudar a história da humanidade, mudar a história do povo, transformar o coração das pessoas. E este rei, chamado Jesus, a Bíblia conta que ele passou por muita humilhação. Ele teve que passar por um grande sacrifício, mostrando o seu plano de amor por mim e por vocês. Jesus foi humilhado. Ele não merecia. A Bíblia conta que Jesus não teve pecado algum. Ele somente fez benefício para nós. Mas ele teve que passar por isso para mostrar o grande amor que ele tem por nós. Jesus foi humilhado. Pegaram as vestes de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus. Os soldados malvados bateram em Jesus sem ele merecer. Machucaram o nosso Rei Jesus sem ele merecer. A Bíblia conta também que Jesus carregou uma grande cruz, uma cruz pesada sem merecer. E nesta cruz ele levou nossas enfermidades, nossas dores, nossas tristezas, nosso pecado e nossa condenação. Para termos a esperança, a mudança de vida, Jesus teve que fazer isso por nós. E depois, Jesus morreu. Jesus morreu. Mas ele derramou até a sua última gotinha de sangue para nos provar o seu amor. Jesus fez isso por nos amar. Jesus me ama e ama todos nós, a todos vocês. E ele é o único caminho que nos leva para o céu. Após a morte, a Bíblia conta que o nosso Jesus não ficou morto. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele foi enterrado, mas ele vivo ressuscitou. E aqui nesse S está escrito, não está aqui, Jesus ressuscitou
Aleluia! Jesus ressuscitou, o sacrifício vivo que nos traz a salvação. Jesus ressuscitou. E após Jesus ressuscitar, ele venceu e trouxe esperança de novo para a humanidade. Porque Jesus é a nossa Páscoa. E ele falou assim, ó. Vamos para a corzinha amarela. E a corzinha amarela nos revela que ele falou assim: eu vou para o Pai e vou vos preparar um lugar. Vou preparar um lugar que se chama céu, a Nova Jerusalém. Um lugar onde não tem dor, tristeza, morte. Lá só vai ter alegria e grandes coisas maravilhosas ele tem preparado para nós. E ele instruiu, e depois dele ressuscitar, a Bíblia conta que ainda ele andou mais uns dias na terra. E após isso, Jesus subiu nas nuvens para preparar-nos este lugar. E da mesma maneira que ele foi para as nuvens, ele vai voltar. Este é o sacrifício. E através, ele vai voltar, mas ele vai nos levar para este céu, para este caminho. Jesus é o caminho que nos leva para o céu. Ele vai nos levar para esta cidade maravilhosa, mas para nós irmos morar lá, nós temos que reconhecer que ele é o nosso Salvador. Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Deus fala que só vamos chegar ao céu se nós acreditarmos no Filho que Ele enviou por nós. Jesus é o nosso caminho que nos leva para o céu. E quando nós acreditarmos em Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso coração fica branquinho. Ele purifica todo o nosso pecado. E assim nós temos a alegria, o amor, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus, ele que ser obediente, a letra O é obediência, tem o Senhor, aquele que aceita o Senhor Jesus, tem no seu coração como Jesus, o Salvador, que é obediente, este sim merece morar neste lindo lugar. E crianças, amigos, isto é o significado da Páscoa. Jesus, o sacrifício, Cristo é a nossa Páscoa. E a paixão de Cristo sou eu e você. Esta é a verdadeira Páscoa. Que vocês ficam a partir de hoje com essa mensagem no coração de vocês, sabendo que a nossa Páscoa é Jesus, o Cordeiro Santo, que foi morto e reviveu para nos salvar da escravidão, do pecado, da condenação. É Jesus, a nossa Páscoa. Amém? Fica com esta mensagem no coração de vocês. Deus abençoe a todos e um beijo da tia Moni.